A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblicas. Você que não é inscrito no nosso canal, mas assiste os nossos vídeos, por gentileza é só clicar aí abaixo e você se inscreve no nosso canal. Nosso compromisso aqui é um compromisso autêntico, genuíno. Aqui nós não discutimos pessoas, que o nosso assunto é um assunto de cunho teológico. Diz respeito, irmão, à sã doutrina, à Sagrada Escritura. O que fazemos aqui é questionamento embasado na Escritura Sagrada. Tem alguns que vêm aí no comentário dizer que eu estou fazendo juízo, estou julgando, não tem nada disso, irmão. O assunto aqui é um assunto, pegamos aqui os tópicos e analisamos eles à luz da Escritura Sagrada. Vamos continuar aqui no tópico 15. A pedra sobre qual a igreja é edificada. Na passagem escritural na qual o Senhor Jesus afirma que a igreja de Cristo seria edificada sobre uma pedra. Devemos analisar todo o contexto para termos uma completa compreensão da referida afirmação do Mestre. Vejamos a passagem. Disse-lhe ele: e vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 15 e 18. Nessa revelação é manifestada por Pedro. Ele confessou pela inspiração divina que Jesus era o Cristo, o Messias esperado, a pedra angular de toda a construção espiritual. Por esta razão, quando Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele se referia a si mesmo, o Messias recém-descoberto pela luz de Deus no coração de Pedro, a pedra de base para toda a construção espiritual. Jamais Pedro, homem falível, imperfeito, incapaz de perdoar os pecados da humanidade e de fortificar cada cristão em sua jornada, poderia ser o alicerce da construção da Igreja Universal de Cristo. O apóstolo caracterizou bem essa questão em sua primeira epístola aos Coríntios, como se lê: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sabe arquiteto, fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, qual é Cristo Jesus. Coríntios 3, 10 e 11. A referência a Cristo como fundamento, pedra e rocha são inúmeras, tais como: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que nele crê não será confundido. Romanos não será confundido. Todo aquele que nele crê
não será confundido. Romanos 9:33. Irmão, esta citação que eles falam aqui não condiz, irmão. Não condiz. Ele está citando uma parte do apóstolo Pedro em Romanos 9:33. Só para os irmãos verem como está totalmente errado. Vejamos aqui. Eu gosto que mostre os textos mais na veracidade da Escritura Sagrada. Vejamos o que diz Romanos 9:33. Abra aí a sua Bíblia. Romanos 9:33. Ele cita o que Pedro disse, mas ele cita em Romanos. Vejamos o que diz, 33. Bora ver aqui, tá certo. Vamos ver como é que diz Romano aqui. Romanos 9:33, tá certo. Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Quem nele crê não será confundido. Né? Ele citando, veja aqui como é que ele diz. Romanos 9:33. Tá certo. 9:33. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a pedra da esquina, Efésios 2:20. Pelo que também a Escritura contém, eis que põe em Sião uma pedra principal de esquina, eleita e preciosa. Quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes é preciosa, mas para os rebeldes é pedra que os edificadores reprovaram, essa foi posta como pedra de esquina. Então, aqui em Coríntios, veja aqui, Coríntios, segundo a graça que me foi dado, como sabe arquiteto, pus um edifício. Veja cada um como edifica sobre ela. Então, irmão, nós vamos abordar aqui um ponto, né? Citando o fundamento. Mas Coríntios, capítulo 3, do 10 e o 11, Paulo vai falar que o fundamento que tem que ser edificado na igreja tem que ser ouro, prata e pedra preciosa. Tudo material nobre, material de excelência. Aí ele vai citar, né? Se alguém colocar pau, palha e feno, a obra de cada um se manifestará. O que significa pau, palha e feno? Significa, irmão, as doutrinas falsas, as doutrinas que não se alinham à Escritura Sagrada. E é isso que nós vemos nos cultos. Os cultos na CCB, irmãos, é um ensino que não se alinha. Aqui está no papel, irmão. Está no papel. Mas nos cultos nós não vemos isso que está aqui. Os pregadores
A pressa que eles têm não é de expor a Escritura, não é de expor a Escritura, fazer promessas, fazer profecias, que não se alinha na Escritura. O que está no papel está sendo pregado dos cultos de maneira nenhuma, irmão. O que chegam para mim de todo o Brasil, as maiores da congregação, são revelações antibíblicas que não se embasa nas Sagradas Escrituras. Aqui, Paulo falou como um sábio arquiteto, mas qual é a exigência do apóstolo? A exigência do apóstolo para os pregadores é colocar no fundamento ouro, prata, pedra preciosa. Vejamos bem, aonde se encontra ouro, prata, pedra preciosa? Se encontra onde? Em qualquer lugar? Não, tem que cavar, irmão, tem que cavar, tem que cavar. Qual é o ensino do apóstolo? O ensino do apóstolo aqui é que os pregadores tragam à igreja uma pregação nobre, uma pregação com excelência, porque a obra dos pregadores vai passar pelo teste, como diz aqui. Se a obra de alguém se queimar, o tal sofrerá detrimento, dano, prejuízo, não receberá recompensa. No papel está maravilhosamente bonito, né, irmão? Mas aqui é só a congregação do papel. Nos cultos está tudo contrário o que está escrito aqui. E diz outra, o apóstolo é enfático em dizer que nós somos o santuário de Deus, a igreja é o santuário de Deus. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá. Que jeito? Destrói. Com os falsos ensinos. Os falsos ensinos quebram a unidade da igreja. E é isso que nós estamos vendo dentro da CCB. Ensinos que não tem nada a ver com esse ensinamento que está aqui, pautado aqui nesse tópico de ensinamento. Agora vamos ao outro tópico, é o 16. O novo nascimento. O novo nascimento, ou regeneração, João 3,3, resulta numa mudança sobrenatural nos sentimentos, pensamento, ações, propósitos do cristão, convertido, fazendo renascer, ressuscitar dentre os mortos. Isso porque quem vive uma existência desassociada de Deus está espiritualmente morto no pecado. Efésios 2:1. Necessitamos ressuscitar para uma vida em pureza e justiça divina. Colossenses 3:1. A regeneração é fruto. A regeneração é fruto da fé verdadeira em Jesus Cristo, que se alcança a partir do recebimento do Espírito Santo, na aceitação de Cristo Jesus como único suficiente Salvador. Requisito fundamental para o cristão viver a eternidade na glória de Deus, em seu reino bendito, em uma pessoa, nova pessoa, um novo homem à semelhança de Cristo. O cristão regenerado se afasta do pecado, se santifica na graça que há em Cristo Jesus, pela obediência à palavra de Deus. Todos regenerados pelo Espírito de Deus tomam parte da natureza divina, sendo feito filho de Deus por adoção. Gálatas 3:26. Assim, com o perdão de seus pecados e uma nova consciência adquirida no Espírito Santo, as manchas das iniquidades que os convertidos traziam consigo são lavadas, habilitando-os ao arrependimento a fim
de se afastarem de toda sorte de contaminação do mundo. Mateus 3:2, Atos 2:38 e 43. Os nascidos de Deus se recusam à prática do pecado, não amando abominações do mundo, sendo submissos aos preceitos do Evangelho. João 2:15, 3:8, 5:18. Irmão, deixa eu fazer um comentário aqui sobre esse novo nascimento que eles falam aqui. Eles falam que o novo nascimento é fruto, primeiramente, da fé. Irmão, o novo nascimento, ele envolve unicamente a obra do Espírito Santo. Deixa eu falar por irmão. Pela fé, a fé, ela só opera no coração da pessoa quando o coração de pedra é removido. Vou ler aqui para os irmãos. Abra aí a sua Bíblia. Vamos ler aqui Ezequiel. Ezequiel, capítulo 11, do 17 ao 20. Abra aí a sua Bíblia. Os irmãos vão ver que aqui não tem uma ação humana. É unicamente Deus vindo ao encontro do homem. Abra aí a sua Bíblia. 17. Ezequiel 11, 17 ao 20. Diz assim ainda, diz o Senhor, Deus, hei de juntá-los do meio dos povos, e os recolherei das terras, para onde foram lançados, e lhe darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestados e todas as suas obrigações. Dar-lhe-ei um coração e espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhe darei o coração de carne, para que ande no meus estatutos, e guarde o meu juízo, execute, e será o meu povo, eu serei o seu Deus. Aqui, irmão, aqui é Deus indo atrás do homem, e tirando o coração de pedra. A primeira ação da regeneração, da salvação, ela não está no homem, aqui está na Bíblia, está em Deus. É Deus que vai ao encontro do seu povo, tira o coração de pedra para que eles creiam nele. Entendeu? Então eles falam que o novo nascimento é fruto da fé. Contradiz tudo esse texto aqui, irmão. Irmão, primeiramente, para a pessoa crer, primeiramente, Deus prepara todo o cenário do coração do homem, para o homem crer. Tem uma ação de Deus antes da fé. O que é que acontece? Coração de pedra, profeta Ezequiel aqui, ele usa uma figura de linguagem. Para quê? Para falar que o coração do homem é um coração insensível, é um coração que não se arrepende, é um coração incrédulo, ateu. Então Deus vai ao homem, tira o coração de pedra. Depois que ele tira do coração de pedra, o coração do homem amolece, fica sensível à voz de Deus. Aí vem a pregação da palavra, e pela fé a pessoa crê em Deus.
Vejamos como que Cristo fala do novo nascimento. Em João, capítulo 1, verso 12. Só para os irmãos entenderem o texto. Veja bem. João, capítulo 1, verso 12 ao 13. Nós vamos ver o 12, porque o 13 é o contexto do 12. Muitos leem só o 12, para falar que o homem recebeu Cristo dele mesmo. Mas esquece que a explicação do verso 12 está no 13. Vamos ver aqui. Primeiro, lemos João, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quanto os receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Agora o 13 vai explicar por que eles receberam. Os quais, ó o 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, irmão, por que eles receberam? Primeiramente, antes de receber, vem aqui o 12 fala, todos que receberam, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus. Agora o 13 vai explicar por que eles receberam. Os quais nasceram, não da vontade da carne, nem da vontade do varão. Querendo dizer que o novo nascimento, nele não há vontade da carne e nem a vontade do varão. Porque eles receberam. Porque eles receberam. Receberam porque os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade exclusivamente de Deus. Então, irmão, o novo nascimento é fruto de quem? É fruto do Espírito Santo. A fé, ela vem depois. Depois, aqui, para eles receber, primeiramente eles tiveram que nascer. É isso que está escrito aqui em João, capítulo 1, do verso 12 ao 13. Agora, é Deus, irmãos. Primeiro, é Deus que vem. Primeiro, antes do nascimento, eles foram eleitos antes da fundação do mundo. Por isso que eles nasceram de novo. Agora aqui, eles colocam, irmão, aqui, sobre o arrependimento, Mateus 3 e 2 e Atos 2 e 38. Aqui, irmão, é 2 versículos de contexto diferente. O arrependimento de Mateus não é arrependimento da salvação. É o arrependimento para preparar o caminho do Senhor para o Messias. O arrependimento de 3 de Mateus não é o mesmo arrependimento de Atos 2 e 38. Aqui, do de Mateus, é o arrependimento para quê? O arrependimento para preparar o caminho para o Messias. É esse o contexto do arrependimento. Atos 2 e 38 é o arrependimento para a salvação. Então aqui, eles pegam um versículo de Mateus que não tem nada a ver com o arrependimento da salvação.
É dois contextos diferentes. Agora vamos aqui para o 17. Justificação pela fé. Deus declara justo aquele que crê em Jesus Cristo e em sua obra redentora, lhe imputando a retidão e libertando-os do peso da culpa do pecado. Dessa forma, os crentes reconciliados com o Pai pela graça de Cristo se tornam filhos por adoção mediante a fé. Pela justificação, cristão não é transformado definitivamente em justo. Irmão, aqui está totalmente errado. Essa expressão está totalmente errada. Ele está falando que a pessoa não é transformada em justo. Imediatamente está errado, irmão. Está errado. Não é isso que a Escritura diz. Vamos ler aqui. Romano, irmão, meu assunto aqui é Bíblia. Estamos analisando na Bíblia. Vamos ver aqui. Romanos. Vamos ver se está certo. Ele está falando que a pessoa não é imediatamente justa. Vamos ver o que diz em Romanos. Aqui. A Bíblia. Vamos ver aqui, ó. Mas agora se manifestou a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e do profeta. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Todos sobre todos que creem, porque não há diferença. Pois todos pecados e destituídos são da glória, sendo justificados gratuitamente. Aqui está falando que a hora que a pessoa crê, ele é imediatamente justificado. Está totalmente contradizendo o que está nesse tópico do ensinamento. Sendo justificado por sua graça mediante a razão que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue da propiciação, mediante a fé para a manifestação da justiça de Deus. Deixa eu explicar para os irmãos aqui. Aqui, eles não explicou o que é justificação. Veja bem. Ó, aqui eles colocam justificação pela fé. Ó, pela fé, justificação cristã, não é transformado definitivamente em justo. Não é transformado. Irmão, isso não está escrito na Bíblia, irmão. Aqui está escrito que a pessoa é transformada, sim, imediatamente em justo. Eles não explicam o que é justificação. O que é a justificação, irmão? Irmão, o homem, através do pecado de Adão, ele está condenado eternamente ao inferno. E aí Deus envia Cristo para resolver esse problema. O problema do pecado. Se o homem morresse para pagar esse pecado, ele não conseguiria pagar, porque a sua morte não satisfaria as exigências de Deus. Então o que aconteceu? Deus mandou Cristo em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne. Está lá, Romanos 8, 3, 4. Então veio Cristo. Agora, como é que Deus torna o culpado inocente? Irmão, Deus torna o culpado inocente, ele não tendo culpa do pecado. Como é que isso acontece?
Veja bem, na lei jurídica, pessoa para ser inocentado, ele tem que não dever. Agora, quem torna inocente o culpado, como é que Deus faz? Deus envia Cristo, Jesus, ele pega o nosso pecado e acredita na sua conta. Estou falando aqui da primeira imputação. Pega nosso pecado e acredita na conta dele na cruz. E aí, irmão, ele paga a nossa dívida. Mas aí ainda nós não somos justos. E aí o que acontece na segunda imputação? Deus pega, Cristo pega a sua justiça e nos cobre com sua justiça. Aí, quando Deus olha para nós, irmão, o que é que ele enxerga em nós? Ele enxerga em nós a justiça de Cristo, que foi atribuída a nós. A justiça de Cristo que foi atribuída a nós. Por que que nós somos justos diante de Deus? Porque Deus, quando olha para nós, ele não vê, irmão, a nossa justiça, mas ele vê nós vestidos da justiça de Cristo. Então, agora não é mais um réu diante do juiz, agora é um filho diante do Pai. Então, quando Deus olha para nós, ele vê nós justos. Não é isso que Paulo defende, que está aqui nesse tópico. Nesse tópico aqui, ele fala que o cristão não é transformado definitivamente justo, mas alcança só a retirada das acusações. Não é isso, irmão, que Paulo defendeu em Romano. Paulo defendeu em Romano que o homem é imediatamente justificado. Está escrito aqui. Como, irmãos? Eles não explicam o que é justificação. Então, irmão, a justificação é porque a justiça, nós fomos vestidos da justiça de Cristo imediatamente. E quando Deus olha para nós, ele vê nós imediatamente transformados e sendo justo. Então, essa justificação que eles defendem aqui não é justificação bíblica, irmão. Não é justificação bíblica. Então, o que acontece com a justificação? Nós somos inocentados perante o tribunal judicial de Deus, perante o tribunal florense. Nós não devemos mais nada. Foi atribuído em nós um crédito eterno. Qual é o crédito eterno? É o crédito da justiça de Cristo. Ela foi depositada na nossa conta. Então, os nossos pecados são perdoados no passado, no presente e no futuro. E isso se chama justificação. Isso se chama a declaração judicial de Deus. É nessa declaração que nós usufruímos dos benefícios da morte de Cristo, dos benefícios da justificação de Cristo. Nós usufruímos deste benefício. Então, quando nós nos apresentamos a Deus
Deus nos ouve e nos atende, não por causa que nós temos alguma obra de nós mesmos meritória. Deus nos ouve e nos atende por causa do mérito de Cristo. É o mérito de Cristo. É nesse mérito que está embutido ali o crédito que nós temos. Nós temos o crédito, temos uma credibilidade diante de Deus por causa de nós? Não, por causa do mérito da justiça de Cristo que foi depositado na nossa conta, irmãos. Então, isto que significa a justificação, a declaração judicial de Deus que foi imputada a nós. Imediatamente nós somos transformados e justificados. Aqui está contradizendo, irmão. Este tópico de ensinamento está contradizendo a doutrina da justificação. Então, no outro vídeo, nós vamos terminar estes tópicos. Vamos ler do 18 ao 22. Fique com Deus, ósculo santo na vossa face.